Eu já falei algumas vezes, mais vezes longas neste canal, sobre bruxaria, né? Sobre o que é bruxaria, história da bruxaria, história da magia e tá, e tá. Mas eu quero explicar os 3 termos que eu uso para definir o meu caminho espiritual. Se você vê nas redes sociais, nas minhas redes sociais, eu me defino como bruxa, pagã, politeísta, tá? São 3 coisas diferentes que podem se relacionar ou não. Bruxa, eu já falei bastante, acredito, mas assim, né? Uma coisa para deixar claro, o consenso é de que a bruxaria, é o caminho espiritual, a prática espiritual de conversar, de se conectar com as energias existentes, especialmente na natureza. Mas na natureza que eu falo, não natureza tipo verde, natureza aquilo que é natural, que existe. Então não são só os animais e as árvores que são natureza, nós somos natureza. O elemento humano é natureza. A água, a terra, a plantação, na plantação do jeito antigo, né? Do jeito ali como foi criada. Que hoje em dia mudou muita coisa na plantação. Mas isso é natureza. Então a bruxaria, ela se conecta, ela trabalha com essas forças. E esse trabalho pode ser no sentido de manipular essas forças, mas na maioria dos casos e na essência da maior parte dos ramos de bruxaria é o trabalhar com. Então é você se conectar a essa força, a essa energia existente para conseguir algo, para modificar algo, mas nesse movimento de um trabalho em conjunto, tá? Eu já falei aqui, mas novamente, a bruxaria é muito antiga, tão antiga quanto a humanidade. Existe em praticamente todas as culturas e é por isso que existem vários tipos de bruxaria ou escolas de bruxaria ou ramos de bruxaria, tá? E dentro desses diversos tipos existem outros tipos e outros subtipos ali que definem isso. E aí a gente entra numa questão de se bruxaria é ou não uma religião. E existe diferentes pontos de vista das pessoas que praticam bruxaria. Algumas acreditam que sim, bruxaria é uma religião. Outras acreditam que não, que ela é uma filosofia de vida, um tipo de vida, um caminho, uma forma de se viver, um caminho espiritual. E outras acreditam que nem isso, nem aquilo, um pouco daquilo, um pouco disso. Eu me enquadro nesse terceiro tipo, mais ou menos. Por quê? A bruxaria não é uma religião no sentido estrutural de religião. Uma religião, cientificamente falando, socialmente falando, historicamente falando, no sentido de que das religiões que nós temos hoje, e para ser reconhecido como religião, você precisa ter alguns critérios. Então você precisa ter um grupo de dogmas, uma doutrina pré-estabelecida, definida. Você precisa ter rituais definidos, ou uma liturgia, que seria esse conjunto de rituais. Você tem que ter, na maioria das vezes, um local físico para praticar essa religião. Dentro da bruxaria, o único grupo que eu conheço que lutou para ser reconhecido como religião é a Wicca, que está dentro sim da bruxaria, mas mais próximo do que a gente chama de neopaganismo, que eu já vou falar em breve. A Wicca ela é reconhecida como uma religião que se denomina bruxa e neopagã, tá? Mais especificamente neopagã. Ela sim, ela lutou para ser reconhecida como uma religião reconhecida oficialmente, tá? Os Estados Unidos reconheceram e eu acho que depois dos Estados Unidos, né, no mundo a gente pode considerar uma religião, porque existe uma oficialização de que é uma religião. Enfim, então existe um conjunto de doutrinas, um conjunto de ritos específicos. Os wiccanos possuem templos, possuem locais de reunião, entendem? Tem uma estrutura física concreta, racional, para definir aquela religião.
Nesse sentido, a bruxaria não é uma religião, porque a bruxaria ela é múltipla, diversa, ampla, pessoal, coletiva, subjetiva, específica para cada cultura, para cada povo. As bruxarias que nascem no Brasil, por exemplo, que nasceram no Brasil, são diferentes das que nascem nos Estados Unidos. A Wicca, por mais que ela esteja praticamente no mundo todo, inclusive no Brasil, é uma religião que nasceu nos Estados Unidos, com influência europeia. Então, a bruxaria praticada ali, ela varia muito de uma bruxaria praticada, vinda dali das raízes culturais do continente africano, por exemplo. Por mais que existam coisas em comum. Como o fato de, na Wicca, você poder escolher o panteão que você cultua. Já vou falar disso em politeísmo. Então, nesse sentido, a bruxaria é uma religião. Agora, se a gente pega o sentido filosófico de religião, que seria o termo religar, ou seja, reconectar ou conectar o humano com o divino, com o espiritual, isso é um caminho espiritual. E a bruxaria pode ser um caminho espiritual, porque você não precisa... você pode ser bruxa e ateu, tá? Porque a bruxaria... E aí que entra que a bruxaria não é uma religião. É mais um estilo de vida. Porque você pode ser ateu, você pode ser cético, você pode não acreditar em divindades, entidades, seres místicos, mas ser bruxo. Porque a bruxaria é energia. E a energia é cientificamente comprovada. A troca, a manipulação de formas de energia, de matéria, é cientificamente comprovado. A gente encontra na bruxaria grupos e ramos que são extremamente científicos, extremamente racionais, que muitas vezes são chamados de uma forma que eu não gosto e muitos de nós não gostamos, de alta magia, que era aquela magia dos magos medievais, de homens que geralmente faziam parte da Igreja Católica, mas que estudavam o oculto, que estudavam a magia, a alquimia, com ali uma roupagem acadêmica, científica. Então existe isso na bruxaria, e o fato de você não precisar crer em uma divindade, em seres ou criaturas, faz de que a bruxaria não seja uma religião. Porém, a igreja satânica que existe nos Estados Unidos é uma igreja, eu não tenho certeza se é oficializada como religião, mas eles se consideram, porque chama-se Igreja de Satã, tem um templo, tem uma estátua de Baphomet, tem sacerdotes que usam roupas próximas à de padres católicos e de outras denominações cristãs, porém, a doutrina da Igreja de Satã é ateísta. Eles não acreditam em Satã. Eles não acreditam no demônio. O demônio é um símbolo de liberdade, de revolução para eles. Não é uma divindade. Enfim, mas não estamos discutindo religião. É só para entender que nada é estático e de pedra. Tudo é flexível e relativo, tá? Então, a bruxaria pode ser encarada como religião, pode ser encarada como estilo de vida. Para mim, ela é um caminho espiritual, um estilo de vida, e existem escolas, existem grupos dentro da bruxaria que têm características de religião, como a Wicca, tá? Mas dentro desses caminhos religiosos, existe o que a gente chama de bruxaria solitária, que é a bruxaria que eu pratico. Eu não tenho um coven, eu não tenho um grupo ao qual eu pertenço. Eu não tenho uma escola, eu não tenho uma tradição única ao qual eu pertenço. Poderia ter a bruxa solitária, pode ter ali uma tradição mágica, uma tradição bruxa, uma linha específica que segue. Mas existe uma maior liberdade quando você é bruxa solitária para você construir o seu próprio caminho espiritual. Então a bruxaria que eu pratico é minha.
Eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa, eu aprendo muita coisa e eu vejo aquilo que se adapta a mim, que tem a ver comigo, e aí eu incorporo na minha espiritualidade, na minha prática espiritual. Assim como os panteões e as divindades. Eu disse que eu sou uma bruxa politeísta pagã, ok? Vamos pro politeísta. Politeísta é aquela pessoa ou cultura que cultua mais de uma divindade. Ou seja, o cristianismo considera-se, e vamos manter assim neste vídeo, monoteísta, acredita em um único Deus, assim como o islamismo. As antigas religiões, como a grega, a egípcia, são politeístas, porque eles cultuavam várias divindades, e não apenas divindades, mas semidivindades, como os heróis, seres místicos, como fadas, duendes, sátiros, ninfas. Então, dentro do politeísmo, você tem panteões. Panteão é aquele grupo de divindades. O panteão grego é Zeus, Hera, Atena, Ares, aquelas divindades cultuadas por aquele povo. O panteão egípcio, Ra, Horus, Ísis, Osíris, Anubis, são essas divindades. E dentro da bruxaria, onde o politeísmo é mais difundido, porque nós vivemos num mundo monoteísta, onde as religiões predominantes são monoteístas, então nós acreditamos que só existe um único Deus, nós, enquanto grande parte da sociedade, mas nós, enquanto bruxaria, como eu falei, a bruxaria ela é diversa. Podem sim existir bruxas que são monoteístas. Existe um ramo da bruxaria que eu já falei aqui no canal, a estregueria, que é um ramo italiano, onde a grande parte das estrigas ou das bruxas italianas, quando eu falo bruxa, eu tô incluindo todos os gêneros, tá? Mas é que eu prefiro sempre me referir a bruxas no feminino por toda a história de opressão feminina que está conectada à bruxaria. Então é uma forma de honrar essas memórias femininas, essas pessoas femininas que foram perseguidas e assassinadas por conta da bruxaria, mesmo muitas vezes sem ser bruxa, e porque no início da humanidade a religião, a magia, a religião que era, de certa forma, bruxaria, era feminina, o divino era feminino. Então eu gosto de me referir a praticantes de bruxaria como bruxas no feminino, tá? Mas englobando todos os gêneros e identidades de gêneros possíveis. Bom, na estregueria é muito comum você encontrar bruxas católicas que praticam magia, que fazem feitiços, que até consideram outras divindades, mas o seu panteão de trabalho é o panteão católico. Então eles fazem feitiços pedindo ajuda para os santos, para os anjos. Isso é muito comum dentro da estregueria. Os panteões mais comuns da estregueria são o católico e o greco-romano, né? Por ser da Itália. Na Wicca, a gente também tem essa liberdade. Pelo que eu sei, você tem essa liberdade de escolher o panteão que tem mais a ver com você, que você se identifica, que você se sente bem em cultuar. Acaba que sendo mais comum no neopaganismo, já vou falar, os panteões europeus, como o greco-romano e o nórdico, Thor, Loki, e o egípcio, porque são culturas mais difundidas que a gente tem contato desde cedo, desde criança, tanto por meio da cultura pop quanto por meio da escola mesmo, da educação que a gente tem aqui no Brasil e em grande parte aqui do Ocidente. Então o politeísmo é isso, tá? Então eu sou uma bruxa politeísta, eu cultuo diversas divindades e seres místicos de várias culturas. E aí entra a outra questão, essa liberdade que eu falei que a gente tem na bruxaria. Na grande parte, porque existem bruxas chatas que falam que você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E isso, de certa forma, vai contra a liberdade da bruxaria. E, na verdade, uma das coisas que existe na bruxaria é essa liberdade de você o que você quiser. Quem você é e quem você quer ser. Então, a gente não panfleta
venha fazer parte. Eu falei isso no vídeo que eu falei sobre a minha experiência na Umbanda. A Umbanda também é assim. Na Umbanda, na bruxaria, você não fica, venha fazer parte, você será salvo. Não, você vai se você quer, você faz o que você quer, você é livre, seu espírito é livre para encontrar a melhor forma de caminhar, de se conectar e de evoluir, sei lá, enfim. Então a minha espiritualidade, ela é completamente plural, porque eu cultuo divindades e seres e entidades de várias culturas. Por isso que eu falei no vídeo da Umbanda que eu tenho comigo orixás e entidades comumente associadas à Umbanda. E também alguns do Voodoo, porque eu tive contato com essas entidades, com essas divindades, e elas entraram em contato comigo e eu me senti bem. Então eu cultuo divindades gregas, egípcias, africanas, nórdicas, aqui da América Latina, né, pré-colombiana, são poucos, mas tenho algum contato. Da Europa lá, sei lá, não lembro de onde a Baba Yaga é, acho que é da Eslovênia. Enfim, tá? Eu conheço, eu vou procurar, entre em contato, converso, gostei, deu certo aqui, rolou química, trago pro grupo, convido e trago pra minha vida, tá? E é claro que dentro do politeísmo, se você entende que existem... Porque o politeísmo é meio isso, você entende que você aceita a ideia de que existem várias divindades. E no meu pensamento, na minha forma de viver e entender o politeísmo, toda divindade existe. Toda divindade é real. Aí a gente vai entrar numa coisa de criação, aquilo que a humanidade cria e acredita pode virar realidade, que é outro assunto. Mas... E o fato das semelhanças entre divindades de culturas diferentes, mas a mesma divindade parece que está nas duas culturas com coisas diferentes, com características diferentes, eu não fico pensando muito nisso, porque eu acho que aí entra um pouco a questão da fé. Eu me sinto bem assim, eu me sinto bem com essas divindades. Tem divindade que eu falo, olha, você é a mesma aqui e a mesma ali, então eu chamo ela de 2 nomes diferentes, porque pra mim é a mesma. Só que isso é a minha vivência, a minha liberdade, tá? Eu escolhi conscientemente retirar algumas divindades da minha crença. Não é porque eu sou politeísta e que eu meio que acredito que toda divindade é real que eu preciso ter contato com todas elas. Tem divindades do panteão grego, por exemplo, que é muito próximo a mim, que eu não gosto dela. Ou não tem afinidade, ou pegando as histórias ali, né, da mitologia grega, eu falo, cara, você fez um monte de burrada, obrigado, mas eu não quero você comigo. Que é mais ou menos o que aconteceu com o panteão cristão. Eu tenho muita afinidade com a figura de Lúcifer. Eu não gosto desse nome, porque esse nome traz outras coisas, mas eu vou usar esse nome pra ficar mais bonitinho aqui na plataforma, né, no YouTube. Mas eu não tô dando a mínima pros outros, entendeu? Então, só que se eu considero eu considero os outros. Eles existem, mas eu não preciso trazer pra minha vivência, pra minha crença. Tá bom, vocês podem existir, mas não quero nada com vocês. E aí a gente entra no paganismo e no neopaganismo, consequentemente. O termo pagão, ele era usado na Europa para as pessoas que viviam no campo e que trabalhavam ali da agricultura, do cultivo de alimentos na terra. Então, geralmente, eram as pessoas que viviam mais afastadas dos centros urbanos. Eu tô falando disso de Idade Média e antes de Idade Média, tá? Mas ali na época que o cristianismo começou a dominar a Europa, o catolicismo no caso, já tinham ali centros urbanos, né, da forma que era na época, como os castelos, os feudos. Então as pessoas que viviam mais afastadas, muitas vezes sem essa conexão com grandes proprietários de terra, eram pessoas mais humildes, mais afastadas, eram os pagãos, o povo que vem do campo, que trabalha ali da terra. E o que acontece? Quando o catolicismo, já falei isso aqui também, se não me engano, quando o catolicismo começa a suprimir essas culturas, essas antigas religiões do povo, para obrigá-los a se tornarem católicos cristãos
E aí, pega a data daqui e transforma em data católica. Pega a data dessa deusa, transforma ela em uma santa para o quê? Para suprimir aquela religião que existia. O que acontece? As pessoas que viviam mais afastadas dos centros, ali onde a igreja, existia e trabalhava mais, era mais difícil deles perderem os seus hábitos antigos. Então, por mais que eles fossem transformados em cristãos, fossem transformados porque não era uma conversão pacífica. Você tinha que se converter ao catolicismo. Porque se você não fosse católico, você era morto. Ou você perdia as suas terras. Ou as duas coisas. Ou coisa pior. Então, eles eram transformados. Só que eles não abandonavam os seus antigos costumes. Então, começava ali também um tipo de sincretismo. Onde até hoje existem em muitos lugares da Europa festas que se tornaram católicas, mas que o povo ainda tem vários ali costumes e comemorações que são das antigas religiões politeístas não cristãs. Por isso, então, que o termo pagão foi ressignificado para traduzir o não cristão, aquele que não é cristão. Então, por exemplo, o bebê dentro ali da cultura católica, o bebê quando ele nasce, enquanto ele não é batizado, ele é pagão, porque ele ainda não recebeu ali o dom da graça divina, entendem? Então a pessoa que não é cristã, ela é pagã a partir desse momento na história. Por isso que desde então e hoje a gente usa o termo pagão para se referir a quem não é cristão. Então você não tem a fé cristã, você não faz parte da sua crença, você é pagão. E é por isso que daí originou-se o movimento neopagão, porque entendeu-se, então, dentro dessa classificação, que aqueles povos antigos que não eram cristãos eram pagãos, apesar de na época pagão significar outra coisa. Hoje a gente chama de pagão. Então aqueles povos antigos, os gregos, os romanos, os egípcios, eles eram pagãos. Então hoje os novos caminhos espirituais e as novas religiões, e aí foi o que eu falei da Wicca, são chamados de neopagãos, religiões neopagãs. Neo de novo, então é um novo paganismo. Até porque o nosso culto, e eu sou pagão porque eu não sou cristão, apesar de eu ter ali uma afinidade com o Lúcifer, e isso é uma contradição. Eu não sei se eu falei isso num vídeo, porque o cristianismo considera, vou abrir um parênteses, o cristianismo considera o demônio e as pessoas que supostamente o seguem como pagãs, porque não são cristãs. Porque para eles, cristão é quem acredita em Cristo, quem segue Cristo e acredita que a sua salvação está em Cristo. Mas se a gente pensar racionalmente no contexto de religião, o demônio, ele foi criado pelo cristianismo, então ele faz parte da religião cristã. Então você acreditar no demônio, você seguir o demônio, se é que existem pessoas que fazem isso de verdade, mas tem. E eu não tô falando isso no sentido negativo, tá? Porque é uma forma de crença, cada um acredita no que quiser, religiosamente falando. Você é cristão. Você não deposita sua fé em Cristo, mas você cultua alguém que nasceu a partir da doutrina de Cristo. Então você é cristão. É um pouco louco, mas é a realidade. Mas não considera-se os satanistas cristãos. Então, partindo desse ponto, eu não sou cristão, porque eu não deposito a minha fé em Cristo. Eu não acredito que Cristo é meu salvador. Aliás, ninguém é meu salvador, eu sou meu salvador. Se é que eu tenho que me salvar de alguma coisa. Mas eu simpatizo ali com Lúcifer. Mas não quer dizer que eu seja cristão, então eu sou pagão. E aí nós, que somos pagãos, nós não somos iguais aos antigos pagãos, os primeiros pagãos. Porque os cultos deles eram diferentes dos nossos. Primeiro que a gente não tem 100% de certeza de como eram aqueles cultos, de como eram vistas aquelas divindades. A gente não tem 100% de certeza. Muitos tem povos que a gente só conhece a cultura e a religião
através de relatos de outros povos que conquistaram eles, como os celtas. A gente conhece a cultura celta praticamente pelos relatos dos romanos, que dominaram eles. Então, são relatos preconceituosos, com um viés ali de opinião romana. Então, né, não é 100% factual. Por isso, nós somos neopagãos. Porque a gente pega aqueles costumes, a gente pega aquelas religiões, a gente pega aquelas crenças e, de certa forma, a gente adapta para nossa realidade atual. Porque, por exemplo, antigamente, era muito fácil você falar, na Idade Média, por exemplo, e antes disso, de que as bruxas eram aquelas mulheres que viviam no meio do mato e que lidavam ali com as plantas, com ervas e tal. Hoje em dia, não. Porque a grande parte da população vive em centros urbanos, onde você não tem esse contato direto com a natureza. Agora sim eu falo natureza de verde, de árvores e plantas e ervas medicinais. Então, a bruxaria mudou, o politeísmo mudou e o paganismo mudou. É por isso que a gente fala neopaganismo. Mas também é um movimento para a gente ser reconhecido. Por mais que eu possa ser neopagão, mas não pertencer a nenhuma religião, é uma forma de se reconhecer de que o neopaganismo existe enquanto movimento religioso. Pode não ser uma única religião, pode não ser um grupo de religiões estabelecidas, mas é um grupo religioso, porque exerce trabalhos e vivências espirituais, religiosas, religiosidade. Então existe sim o movimento neopagão, existe o dia do neopaganismo, a Wicca é neopagã, é uma religião neopagã, porque não é cristã, apesar de que eu acho que se você quiser, você pode cultuar Cristo, mas como eles têm uma doutrina fechada, né, da deusa e do deus, então essa é a crença principal, então é neopagã. Se algum wicano tá assistindo isso falando coisa errada, desculpa, tá? Não sou wicano, eu estudei, mas eu não sou wicano, então eu posso cometer erros aqui nesse vídeo. Mas acho que deu para entender, né, o que é o paganismo e o neopaganismo. Então, quando eu falo que eu sou uma bruxa pagã, uma bruxa politeísta neopagã, tanto faz a ordem, tá? É só pra seguir a ordem que eu usei aqui no vídeo. Uma bruxa politeísta neopagã, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que vive de acordo com o contato com as forças e energias existentes ao meu redor, e eu tento entrar em contato com essas energias e forças para viver e para conseguir o que eu quero e para seguir o meu caminho espiritual. E quando falo forças, é tipo pessoas também e seres que desencarnaram, enfim. Politeísta porque eu cultuo várias divindades, vários seres, né? No meu caso, de várias culturas, mas é porque eu cultuo várias divindades, vários seres místicos. E pagão porque eu não sou cristão. Tá? Resumidamente é isso, tá bom? Resumidamente é isso. Espero que tenha sido esclarecedor, tá? Novamente, desculpa se eu falei alguma coisa errada, porque eu estudo, eu vivo, eu pratico, mas não sou isento de falhas e erros, então eu peço perdão se eu acabei ofendendo alguém em alguma coisa. Hoje eu vim aqui com a minha deusa egípcia, que eu não sei se é Maat ou Isis, porque a representação das duas é muito similar. Se você for estudar ali os hieróglifos das representações egípcias, muitas, pelo menos eu me confundo, e eu ainda não encontrei nenhuma coisa que fale, é isso ou aquilo. Isis e Maat são muito parecidas, então não sei qual dos é, mas não importa, porque eu amo as duas, eu cultuo as duas. E é isso, tá? Eu pretendo trazer agora mais vídeos com temas assim mais de estudo, entre aspas, mais informativos, tá? Eu quero começar aqui meio um caminho nesse sentido. Então, talvez esse seja o primeiro vídeo, se bem que o da Umbanda também já foi um pouco disso. Então é isso. Até o próximo. E, por favor, né, vamos tentar quebrar o preconceito, vamos procurar nos informar, entender melhor antes de julgar e criticar. Lembra que eu falei que a bruxaria, a gente não quer trazer ninguém pra gente? Você é o que você quiser ser, é assim que tem que ser, tá? A gente não quer converter ninguém em bruxa, a gente não quer fazer que ninguém abandone as igrejas. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas é a minha opinião,
tá? Mas a gente só quer ficar quieto no nosso canto, em paz e ser respeitado, tá bom? Respeito sempre, né? É o que devia ser. Tchau. Não